Olha lá, gente. Interior da Lua Europa pode conter vulcões subaquáticos. Para quem não sabe, Europa é uma das luas de Júpiter. Bom, e ela pode conter esses vulcões subaquáticos. Alguém pode comentar aí a notícia? É que hoje nós estamos sem nosso astrobiólogo, né? Wilson, where are you? Wilson! Bom, o que acontece é o seguinte, a Europa é uma lua que a gente já sabe que ela tem uma crosta de gelo muito grande, né, mais ou menos de 10 a 15 quilômetros de espessura, aí a imagem mostrando ali, né, essas marcas mais amarronzadas são rachaduras, etc. E tem um oceano de água líquida muito grande no seu interior. E essas luas desses planetas gigantes, como as luas de Saturno e as luas de Júpiter, elas são muito pequenas comparado ao tamanho do planeta. Né? Não é uma relação como a da Lua e da Terra, que é de 1 para 4. É de 1 para 20, de 1 para 20 e poucos ou mais. Então, a força gravitacional que o planeta exerce nessas luas é muito grande. É uma força gravitacional muito grande. Então, o que isso faz? Enquanto essas luas orbitam o planeta, tem momentos que elas passam mais perto, tem momentos que elas vão mais distante. Então, tem momentos que a atração gravitacional do planeta e ela está muito grande, e outras que ela está um pouco menor. Então, isso faz com que crie uma certa fricção dentro do núcleo e, né, dessas luas. Isso gera um aquecimento. Esse aquecimento é que mantém essa água líquida. É uma água bem salgada, né? Não é uma água doce, é uma água salgada, mas é o que propicia isso. Então, o que agora há fortes indícios é de que esse calor, como vocês podem ver ali no interior, né, essa parte mais avermelhada, seja suficiente para criar uma espécie de vulcão submarino, o que na Terra nós chamamos de fumarola, onde sai água quente, sai muitos minérios, sais, né, e é justamente onde surgiu a vida nesse planeta, né, como nós conhecemos. Então é uma descoberta bem interessante para se estudar, eventualmente se estudar melhor a Europa. Então nós podemos estar eventualmente olhando e estudando em uma situação muito semelhante à origem da nossa própria vida. Né? Então é algo bem fascinante, é lógico, não é nada fácil de se conseguir chegar lá. A crosta de gelo é muito grossa, né, de vários quilômetros, teria que ser perfurada por algum artefato tipo submarino e investigar esse oceano. Então estamos ainda muito tempo, muitas décadas de eventualmente conseguir chegar perto de estudar isso. Mas a NASA já tem planos para uma missão chamada Europa Clipper, se eu não me engano, pode me corrigir aí, que visa estudar melhor essa lua Europa. Né? Então é bem fascinante, né, assim, esses estudos, e deixa os astrobiólogos aí bem animados, né? Isso dá aí um possível lugar onde possa ou tá surgindo a vida, onde um dia possa se surgir a vida. Esses vulcões, essas fumarolas submarinas em Europa, seriam mais assemelhados com esses geysers de Encélado, será? Ou seria mais parecido com, vamos dizer, com as fumarolas da Terra, como se fossem vulcões debaixo da água, será? É debaixo d'água, isso é debaixo d'água. Até hoje não se descobriu esses geysers sendo jorrados da superfície. O que aconteceu com a Encélado, né, que a nave Cassini, a sonda Cassini, ela conseguiu detectar isso. Depois, tanto que eles acabaram mudando um pouco da missão da Cassini para passar mais vezes perto de Encélado. A sonda até passou por a Cassini passou por um desses geysers para detectar, viu, analisou um pouco dos elementos ali desse vapor sendo ejetado, né? Mas em Europa, por enquanto, que eles estudaram ali são as possíveis fumarolas lá no fundo desse oceano líquido. Lembrando também que as fumarolas aqui na Terra, elas são áreas que têm uma grande quantidade de bactérias denominadas arqueias. São as bactérias mais antigas, né? Por isso que tem esse nome. E elas vivem ali
nas proximidades da fumarola, porque são bactérias extremófilas, então suportam bem a água aquecida naquelas condições, e elas fazem um processo chamado quimiossíntese. Assim como as plantas fazem a fotossíntese e nós, os animais, nós respiramos, essas bactérias fazem um processo metabólico chamado quimiossíntese. Será que isso existe em Europa? Não dá para saber. Se existir algum tipo de forma de vida sendo desenvolvida ali, vai ser desse estilo que o Rafael falou. Porque a Europa está mais ou menos ali 700, 800 milhões de quilômetros, nós recebe muito pouca luz do sol. A energia que mantém essa temperatura ali desse oceano líquido vem dessa fricção, né, causada pela gravidade de Júpiter. Então não tem sol, não tem luz para fazer alguma forma de vida ali, utilizar a luz do sol para produzir energia, para sobreviver. Então vai ter que ser algum processo químico ou alguma coisa até mesmo desconhecida, né? Então é daí que, assim que eu falei, os astrobiólogos ficam animados de um dia conseguir estudar esses eventuais fumarolas, né, em Europa, para ver se tem realmente alguma coisa, e se tiver, como que se é semelhante à Terra, se é diferente. Então são estudos bem fascinantes da gente pensar que nesse momento pode, não estou falando de técnica, pode estar sendo uma vida sendo desenvolvida lá, seja ela parecida com a nossa ou não. E o que deixa mais animado ainda é que o Rafael falou, né, que existem essas bactérias que fazem esse processo. Tudo bem, mas também acredita-se que as primeiras formas de vida surgiram próximos a esses locais, né, na Terra. Tem uma ideia disso, né? Isso. Então, por mais que, vamos dizer assim, que não tenha nada, é um ambiente que não tinha nada em Europa, mas é um ambiente propício, pelo que a gente conhece, para o surgimento também, né? Ou a gente vai ver alguma coisa nova se desenvolvendo, ou vamos entender um pouquinho a origem da nossa própria vida, né? Daquele ambiente da qual a vida nesse planeta se originou. Então, de um jeito ou de outro, são estudos fascinantes, né? E a Europa, ele já é foco de estudos desde os anos 90, né? Como a esperança de um lugar propício à vida no sistema solar. E cada vez mais chega informações, detalhes e eventos dentro dessas luas, né, tanto dela como de outras luas, atestando que desde lá de trás já se tinha um potencial ali. Isso não quer dizer que vai existir vida, mas que é um potencial que existe, né? Isso é interessante. É o Eminho perguntando, neste caso o desenvolvimento de vida, além dos componentes químicos, seria possível desenvolver vida em baixa temperatura na Lua de Júpiter de uma forma adaptável ao ambiente? Então, bom, aí é que tá, Eminho. No fundo desse oceano é quente. Não é a temperatura, sei lá, menos 100 e alguma coisa lá da superfície. Porque por causa do calor do núcleo gerado pela fricção, da gravidade de Júpiter, etc. Então, lá dentro é quente. Pode não ser tão quente quanto era na época que a vida se desenvolveu na Terra. Mas é quente o suficiente para ter água líquida. Vai depender de muito estudo, muita tecnologia para a gente conseguir investigar aquela região sem chegar lá, porque até chegar lá vai, assim, eu falei, vai muito tempo ainda, né? Possivelmente deva ter tecnologia que nos permita, por exemplo, talvez radar, investigar mais dentro desse oceano, mas lá dentro é quente, né? Então a vida, assim, não é necessariamente que vai desenvolver numa temperatura fria, né? Mas só uma condição possivelmente diferente do que é a nossa, né? Do que a vida que desenvolveu na Terra, mas são situações em que o único jeito de realmente assim, de carimbar certeza é mandando alguma coisa lá para investigar, medir temperatura, pressão, analisar a água, ver o que tem lá, se tem alguma coisa ou não. E talvez sejamos há décadas ainda de poder fazer algo disso, né? Com certeza. Eu acho que possivelmente nós somos uma década só de conseguir fazer alguma coisa para passar 10, 15 quilômetros de gelo. Depois do gelo ainda tem um oceano que tem muito mais água lá do que tem na Terra toda. Tem. Isso é importante ser destacado. Tem muito mais água lá do que na Terra, apesar de a Europa ser bem menor. Né?
A gente tem problemas aqui nos estudos na Antártida com perfuração de gelo. Existe Sim. toda uma dificuldade para se chegar em certas profundidades ali. E nós estamos aqui na Terra. Você pode levar um negócio grande lá, com energia praticamente infinita. Você tem como transportar combustível, tudo. Então, tudo bem, a Antártida não é um lugar fácil de se chegar. Mas é mais fácil que a Europa, né? Eu só gostaria de fazer um adendo ali. Bom, Eminho, toda vida é adaptável ao ambiente. Se não for assim, ela é extinta. Esse é o princípio fundamental da evolução. E eu gosto muito da frase de um pesquisador chamado Theodor Dobzhansky, e ele diz o seguinte: na biologia, nada faz sentido se não for à luz da evolução. Então, toda a vida que surge, ela está adaptada ao seu ambiente. Se ela não estiver, ela entra em processo de extinção. Então, não é a vida... será que essa vida é adaptável a um determinado ambiente? Às vezes, sim. Porque se não for, ela não vai se adaptar. Ela não vai... Eu achei que a frase do Rafa ia rimar, né? Nada faz sentido se não for adaptativo. Eu achei que ia ser algo assim. Eu achei que ia rimar. Nada faz sentido se não for adaptativo. Né? Foi quase. Faz sentido, tá quase, E o Theodor Dobzhansky, ele dizia, se não for sob a luz da evolução, você analisar toda a biologia, tendo as ideias de Darwin claras, determinadas, aí nada realmente vai fazer sentido. Tá certo?